Estudos da Palavra, entrevistas e muitos testemunhos edificantes. Começa agora os Remanescentes. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículos 5, 6 e 7, a palavra de Deus nos diz: E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Pai do Senhor, remanescentes, está começando aqui mais um vídeo, né? Depois de muito tempo, a gente estava se adaptando, fazendo alguns ajustes, fazendo algumas melhorias, mas graças a Deus deu tudo certo e estamos aqui de volta. E hoje, né, como prometi, nós estaremos dando início à série de estudos sobre os milagres de Jesus. São vários milagres, são muitos milagres, então a gente vai ficar nessa série por muitos tempos, né? E vamos estar aí meditando e esboçando os milagres de Jesus. Eu coloquei lá no meu Instagram, vai aparecer aí no Instagram, uma enquete para vocês votarem, para saber qual vídeo vocês queriam primeiro, entre o cego Bartimeu e o paralítico no tanque de Betesda. E com mais de 86 aproximadamente por cento do voto, o paralítico do tanque de Betesda venceu, e nós iremos iniciar esse vídeo falando sobre este milagre maravilhoso da parte do Senhor Jesus. Esse milagre, irmãos, que está contido no Evangelho de João, capítulo de número 5. Em outros vídeos, futuramente, nós iremos falar mais sobre este Evangelho de João, entrar em detalhe como escreveu, mas enquanto nesse vídeo de hoje nós iremos apenas focar mais no texto sobre este milagre do paralítico. Vai ter futuros vídeos falando sobre os evangelhos, sobre os livros, cartas. Vai ter muita coisa boa da parte do Senhor. Então nós temos aqui como epígrafe o tema falando sobre a cura de um paralítico de Betesda. Mas como os irmãos conhecem, quem sempre assiste aqui ao canal, sabe que a gente sempre faz uma introdução, né, para iniciarmos. E o que significa o nome Betesda? Nós sabemos que é uma transliteração, né, que é a forma grega do termo aramaico, que significa casa de misericórdia. Então você já anota aí no seu caderninho ou nas notas do seu celular. E o significado do nome Betesda é casa de misericórdia. Entretanto, variantes textuais lançam certa dificuldade na exata determinação do termo que dá nome ao tanque. Mas o significado do nome Betesda é casa de misericórdia. Onde fica o tanque de Betesda? O tanque, ao longo do tempo, muitas suposições foram feitas acerca da localização desse tanque de Betesda, né? Porque não sabemos exatamente onde fica, como eu sempre falo, né? A gente não estava lá na época, mas de acordo com alguns estudiosos que estudam as localizações geográficas dos locais, em 1888, algo bem interessante aconteceu. Deixa eu repetir este ano. 1888, certo? Algumas escavações de estudiosos, arqueólogos, a nordeste de Jerusalém, eles revelaram um tanque. Eles revelaram nessas escavações um tanque que satisfaz as possíveis características do tanque de Betesda. Veja, 1888. A área total do tanque
ele alcançava cerca de 50 por 100 metros. Além disso, tal como no texto bíblico, havia também 5 pórticos, né, nesse tanque. Esses pórticos eram colunas cobertas, onde os enfermos ficavam enquanto esperavam o agitar das águas. E o que mais chama a atenção, irmãos, nesse tanque descoberto em 1888, é uma pintura desbotada na parede. E nessa pintura mostra um anjo agitando a água. Que coisa maravilhosa, né? E o texto bíblico, ele ressalta também que o tanque de Betesda ficava próximo à porta das ovelhas e que havia 5 alpendres. E muitas vezes, em algumas ministrações pela misericórdia, em algumas escalaminhas para ministrar a palavra, eu falei sobre este tanque, sobre este milagre, e no término dos cultos as pessoas sempre me perguntavam: Gisel, o que é esses alpendres? O que é alpendres? Né? Que tinha 5. Então, esses 5 alpendres no tanque nada mais é do que entradas ou portas. Ela tinha 5 entradas, ela tinha 5 portas. Eram os 5 alpendres que havia desse tanque. Alpendre significa entrada ou porta. Então, esse tanque tinha 5 portas, 5 entradas. Amém? Uma pequena introdução para a gente poder se familiarizar um pouco sobre esse texto. Certo que o texto ele tem mais conteúdo para a gente esboçar, mas aí a gente vai aos poucos, né, pegando as partes principais para a gente ter uma melhor compreensão. Então, o versículo 1, ele inicia dizendo: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, naquele tanque, naquele lugar, existiam vários tipos de enfermos. Muitas pessoas que estavam esperando o anjo descer e agitar as águas. E o primeiro que descesse naquele tanque, ele era curado de qualquer flagelo, de qualquer mal. Isso engloba também a fé, claro, com certeza. Mas na primeira parte, né, no texto, o evangelista narra que há vários encontros de Jesus. Não só no texto, mas no Evangelho de João, entre os capítulos 1 ao 11. Deixa eu voltar a repetir e corrigir. Na primeira parte do Evangelho de João, do capítulo 1 ao capítulo 11, o evangelista ele narra vários encontros de Jesus. Logo no início do Evangelho, por exemplo, temos o encontro entre Jesus e João Batista. Depois, Jesus e Natanael, Jesus e Nicodemos, Jesus e a mulher samaritana, e etc. Há vários encontros de Jesus. E nesses encontros, Jesus ele sempre faz um diálogo com todos esses personagens e não deixa vários ensinamentos. Jesus ele mostra muito sensível em relação a todas essas pessoas. Tá? Ele mostra a sua sensibilidade. Ele se mostra conhecedor da vida delas. Ele perdoa aquilo que a sociedade não havia perdoado. Ele se aproxima dos rejeitados, realiza vários milagres. Mas no texto que nós lemos aqui, temos um encontro entre Jesus e um homem conhecido apenas como paralítico de Betesda. Esse encontro acontece no meio de
uma festa que estava acontecendo em Jerusalém. No entanto, quando Jesus ele encontra este homem, ele não tem muito o que festejar. Jesus o encontra num local chamado Tanque de Betesda, onde era reunido, né, várias pessoas que ali estavam enfermas, que significava, como eu falei no início, casa de misericórdia. Então esse homem não tinha muito o que festejar. Ele estava tendo uma festa em Jerusalém, mas ele estava enfermo, ele era paralítico, ele estava à espera de um milagre. E note que não foi um dia, uma semana. O texto deixa bem claro nos dizer: 38 anos. Então, irmão, esse homem não tinha o que festejar. Ele estava ali esperando um milagre. Não só ele, mas como uma multidão de pessoas que estavam ali naquele tanque enfermo. E como em todos os outros casos de encontro, que é fantástico entre Jesus e uma pessoa, Jesus ele nunca passa despercebido. Nenhum momento. E ele sempre nos surpreende. Deixa eu repetir essa frase para ficar no seu coração. Em todos os encontros de Jesus, ele nunca passa despercebido. E quando ele chega, sempre nos surpreende. Deixa eu abrir já um parêntese aqui para dizer a você. Deus, ele vai chegar na sua vida e vai te surpreender. Porque onde ele chega, ele sempre surpreende. Você pode dar um glória a Deus aí, aleluia. Então, irmãos, ele sempre surpreende. Então, vamos ver alguns pontos a ser destacados já aqui nesse início. Vamos lá. Vamos ver o contraste, a diferença entre festa e tanque. Vamos lá. No texto, ele inicia dizendo que Jesus subiu a Jerusalém, como eu já li, e estava tendo uma festa. Uma grande festa. E a festa acontecia onde? No templo. A festa estava acontecendo no templo. Que tinha uma imagem na época, vale salientar que, de acordo com alguns estudiosos, tinha uma imagem negativa naquela época, né, o templo. O templo era um lugar de exploração naquela época, né? A elite do judaísmo, ele estava em festa, a elite estava festejando. E o tanque era o local do povo, dos menos favorecidos. O tanque, nesse caso, mais ainda que menos favorecido, o tanque era um local de enfermos. No templo estava tendo a festa da elite judaica, do judaísmo. E no tanque estavam os menos favorecidos, que para muitos eram desprezáveis. Mas vamos ver as principais diferenças entre a festa e o tanque. A festa, primeiro, a festa é um lugar de alegria. Ninguém vai para uma festa em um momento de tristeza. Vai, meu cameraman. Não, festa é lugar de alegria. Exemplo disso é você se lembrar de qual foi a sua última vez em que você foi ou deu uma festa. Qual era o sentimento a ser realizado nessa festa? Alegria, felicidade. Quem você convidou para essa festa, amigos próximos, as coisas que acontecem naquela festa, como nos damos uma festa ou participamos de uma, nós não ficamos tristes, nós ficamos alegres. Primeiro porque estamos compartilhando com aquela pessoa que nos convidou a alegria dele, seja aniversário, seja casamento. Ele está feliz, então está promovendo uma festa. Então você vai feliz para a festa. E outra tem a comida, né, irmãos? Na festa tem a comida que nos deixa muito feliz, né? Nos alimentar, coisa maravilhosa. Então, a festa é um lugar de alegria. Segundo, a festa é lugar de satisfação. A festa é o resultado final de algo em que se obteve êxito. Uma festa de aniversário, por exemplo, se comemora o ano que se passou. Uma festa de formatura se comemora um curso de longos anos que chegou ao fim, você foi aprovado. Então isso é um motivo de satisfação. Primeiro, alegria. Segundo, satisfação numa festa. Terceiro, festa é um lugar de se encontrar com muitos amigos. Eu acho que é pouco provável você fazer uma festa e convidar só
vamos dizer assim, inimigos, pessoas que não gostam de você, pessoas que não participam ou compartilham do seu convívio. Eu acho muito difícil isso acontecer. Então, festa é um lugar de se encontrar muitos amigos, né? Quando você prepara uma festa ou algo que faz parte de um preparativo e tem a lista de convidado, a lista é os seus amigos, é as pessoas mais próximas. Agora vamos olhar em outra visão, na visão do tanque. O tanque é um lugar de tristeza. Voltando para o texto. Só havia enfermos. Era procurado por ser um local de milagre. Mas mesmo que ali houvesse algum milagre, mesmo dessa forma que ali houvesse, estava uma expectativa que as pessoas estavam todas enfermas naquele lugar. A expectativa de vida das pessoas ali era ser curado. Este homem estava há 38 anos sofrendo dessa enfermidade. Ele estava feliz, irmão? Não. Ele não estava feliz. Todos nós vivemos os dois momentos na vida. Vivemos um momento de festa e também vivemos um momento de tanque. Se pudéssemos escolher, viveríamos apenas na festa. Mas o tanque também faz parte da nossa vida. Acho que você não entendeu. Eu vou dizer a você novamente. Nós vivemos os dois momentos. O momento de alegria e o momento do tanque. Se a gente fosse escolher dos dois, óbvio que a gente ia escolher só viver em festa, alegria. Mas o tanque também faz parte da nossa vida. Também faz parte. Ninguém planeja momentos de tristeza, mas eles fazem parte da vida. Seja o problema de qual ordem for, não apenas uma enfermidade. Todos nós vivemos os momentos de tristeza. A tristeza não faz parte da festa, a tristeza faz parte do tanque. E esse processo você tem que passar. O tanque é um lugar de frustração, porque fazia parte de uma crença popular que um anjo agitava a água daquele tanque e quem entrasse na água após ela se agitar era curado de qualquer enfermidade. Minha Bíblia diz assim, e é assim que eu creio, que descia o anjo e agitava as águas. É assim que eu creio. Amém? Imagine uma multidão de pessoas, aquela água parada, estavam todos nas expectativas. E de repente viu a água se agitar e uma multidão de pessoas começava a entrar na água. Ali havia cego, coxo, paralítico. E entre esses, sim, tinha pessoas que com mais agilidade que poderiam chegar primeiro do que um coxo e um paralítico. Olha a situação que estava esse homem. Então era momento de frustração. Olha o que ele diz a Jesus. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? Olha o que ele respondeu. O enfermo respondeu-lhe, dizendo: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Frustração, irmãos. Ele estava triste, frustrado, que ele tentava, mas outro chegava primeiro. E a frustração também faz parte da nossa vida, porque assim como a multidão que ficava no tanque, quando estamos nos nossos momentos de dificuldade, nós queremos que as coisas sejam resolvidas logo, no nosso tempo, da nossa maneira. Mas não é no nosso tempo e não é na nossa maneira. É no tempo de Deus e da maneira de Deus. Glória a Deus. Porém, nem sempre são resolvidas no nosso tempo, né? Óbvio. E quando são, nem sempre é no nosso tempo. Nós podemos até não desanimar, mas muitas vezes nós ficamos frustrados. Imagina como estava esse homem, 38 anos. Era fácil? Não. Era muito difícil. Quantas vezes, quando alguém da nossa família adoece, ou nós mesmos, e a gente quer, pede, roga a Deus que o Senhor imediatamente cure essa pessoa. Porém, quantas vezes nós nos frustramos? Pois o que queremos nem sempre é o que acontece.
Ou quando acontece, não acontece no nosso tempo e do nosso jeito. Volto a repetir, não é no seu tempo, não é no meu tempo, não é do seu jeito, não é do meu jeito. É do jeito do Senhor. E quando ele se levanta para agir, ele sabe como agir. O tanque também é um lugar de poucos amigos. O versículo que eu li, ele disse: não tenho homem algum. Capítulo 5, versículo 7. Que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Não, quando é festa, até quem a gente não convida está perto. Até quem a gente não convida está perto. Às vezes contamos, quando estamos no tanque, às vezes contamos com bem poucos, ou alguns casos, ou em alguns casos, nenhum amigo. Aquele homem estava sozinho. Ele mesmo disse que não tinha ninguém que o levasse até as águas, após ele ser agitado. O tanque é marcado pela individualidade. Eita, que palavra forte. Deixa eu repetir para você. O tanque é marcado pela individualidade. É você e Deus. Deus e você. Sabe esse momento que você está passando e parece que o céu está de bronze? Você olha e diz: Deus, eu estou só. E agora, o que eu vou fazer? Senhor, eu estou sozinho. É você e Deus. Cadê meus amigos? Me abandonaram. Individualidade quando está no tanque. Individualidade. Quando as águas se agitam, aquele que primeiro chega à água é curado. As pessoas ali não se importam uma com as outras. Ela quer chegar primeiro. Ela quer alcançar o seu milagre primeiro. Você acha mesmo que a multidão está ali, próximo ao tanque, esperando o seu milagre? Aí vai olhar para ali e dizer: coitado, vamos pegar ele. Não, de forma nenhuma. Quando a água era agitada, a pessoa corria, o primeiro que chegar será curado. As pessoas ali não se importavam com as outras. Às vezes estamos tão preocupados com os nossos problemas que não conseguimos olhar para quem está perto de nós e precisando de nossa ajuda. Temos que ter muito cuidado, irmãos, quando nós estamos passando pelo processo do tanque. Porque a individualidade também ela pode nos atrapalhar e frustrar o nosso irmão que está do nosso lado. A gente foca tanto nos nossos problemas, nas nossas situações, que esquecemos que temos um irmão que está do nosso lado, que também está precisando da nossa ajuda. Às vezes aquela pessoa que poderia nos ajudar, que poderíamos dividir o problema, está tão envolvida com o seu problema que não se importa com o nosso. Não se importa com o seu irmão. Aí entra a questão de amar o próximo, ajudar. Eu sei que cada um tem as suas batalhas para travar, para batalhar, mas precisamos sim, irmãos, ajudar o nosso irmão que está caído, que precisa de ajuda. Precisamos pedir a misericórdia de Deus, porque Betesda significa casa de misericórdia. O Senhor Jesus, ele sempre está sensível aos nossos problemas. No versículo 5 e 6 ele diz assim: e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus vendo-se deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O Senhor Jesus, ele sempre está sensível ao nosso problema. Nos momentos em que enfrentamos nossos problemas, nossas dificuldades, todos os amigos podem nos faltar, mas o Senhor Jesus não nos falta. Aquele homem estava só naquele tanque, há 38 anos, sozinho, não tinha homem algum, mas quem chegou? Jesus. E quando Jesus chega, algo diferente acontece, ou tem que acontecer. Porque o Senhor Jesus é aquele amigo que está conosco nas festas, mas também está conosco no tanque. Jesus não só vai estar em você no momento de bonança, mas no momento de dificuldade e de frustrações, Jesus ele está ali no tanque para te estender a mão e te ajudar.
Mas para encerrar, eu queria deixar 5 lições da história do tanque de Betesda, que há muito mais do que podemos dizer sobre a história do tanque de Betesda, claro, mas eu estou fazendo apenas um pequeno resumo para você, leitor da Bíblia, que já passou por esses textos bíblicos. Considere se você está sendo paciente ou passivo. Esse homem passou 38 anos esperando a sua bênção. Muitas vezes a gente não passou nem um ano e já está desesperado, frustrado, me permita a expressão, doidinho. Chega até a querer apressar a Deus, olha para isso. Muitos querem ensinar até a Jesus a trabalhar. Não, meu amigo, seja paciente. O salmista disse, né? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Há tempos e lugares para ambas as atitudes. Há uma diferença genuína entre esperar por Deus e dar desculpa sobre por que não estamos avançando. Espere com paciência no Senhor e Ele vai te dar vitória. Segundo, esteja alerta para quando Deus finalmente aparecer. Ele chega e pergunta: quer Deus resposta aos nossos pedidos imediatamente ou mais tarde? Temos que estar pronto para Ele e responder quando esse momento chegar. Como com um homem no tanque. Pode vir quando menos esperamos. Devemos estar preparados para que Deus responda em seu próprio tempo, em sua própria maneira. Então temos que estar prontos. Faz-me lembrar um dos milagres que também vai ser passado aqui, sobre Jesus transformado em vinho. Ele pede para ir buscar as talhas d'água que estava vazia em um lugar à parte. Ela não estava sendo usada, mas ela estava pronta para ser usada. Imagina se aquelas talhas vazias estivessem ali naquela festa, estivesse com furos. E adiantar de quê quando botasse a água? Ela não estava sendo usada naquele momento, mas ela estava pronta para qualquer momento Jesus usá-las. Aleluia. Então assim somos nós, irmãos. Que nós estejamos em alerta para quando Deus finalmente aparecer, se levantar do seu trono e dizer: acabou-se, até aqui, não mais adiante. A gente tem que estar pronto, tem que estar alerta. Terceiro, lembre-se de que Deus, Ele se preocupa com o que é bom, não necessariamente com o que é adequado para você. Deus sabe bem melhor do que eu e você necessita, do que até mesmo você mesmo. Às vezes a gente para, pensa, analisa, pede algo a Deus e acha que aquilo dali é o melhor para nós. Porém, os planos de Deus, os projetos de Deus, vai bem além disso aí, tem coisas maiores para nós. Esta é uma das várias vezes, irmãos, nos evangelhos, onde Jesus curou alguém no sábado, um dia de descanso, onde as pessoas não deveriam fazer nada, na liturgia judaica, tá? Não deveria fazer nada. Várias vezes os líderes queriam ou tentavam repreender Jesus por fazer isso, ignorando o fato de que ser curado era mais importante do que o dia específico. Era bem mais importante. Jesus, ele mais tarde resolveria o problema do pecado da humanidade morrendo na cruz. Um evento muito impróprio, que era a última coisa que alguém esperava que fosse útil. Na medida, irmãos, que vamos seguindo a Deus, precisamos estar cientes de que Ele não está tão preocupado com propriedade e status quanto a nós. Ele pode até gostar de fazer o que é um pouco chocante para mostrar onde nossas prioridades precisam estar. E é isso que nós aprendemos aqui nesse texto. Deus, ele se preocupa com o que é bom, não necessariamente com o que é adequado ou o que você acha que é adequado para você. Quarto, não se apoie apenas nas circunstâncias ou em pessoas. O homem enfermo dizia que ninguém o ajudava a entrar no tanque. Isso mostra como muitas vezes colocamos nossas esperanças em meio ou em pessoas.
acabamos esquecendo que o verdadeiro poder vem de Jesus. Aquele homem não sabia que estava falando com a própria cura. Mas muitas vezes nós sabemos que estamos falando com Jesus. Nós sabemos. E a gente prefere apoiar apenas na circunstância ou em pessoas e não no nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus ele chega, nós não precisamos mais depender de métodos humanos, porque Jesus chegou. O grandão da Galileia está presente. Jesus ele é maior do que qualquer método ou sistema. Deixa eu repetir isso para você. Jesus, ele é maior do que qualquer método ou sistema. Glória a Jesus. Por último, responda com fé quando Jesus falar com você. Quando Jesus perguntou, queres ser curado? A resposta poderia ter sido um simples sim. Quero, Senhor. Eu quero ser curado. Mas o homem começou a explicar suas limitações. Mesmo assim, Jesus o curou. Quando chegar esse momento, responda com fé. Jesus ele te pergunta agora, neste momento, enquanto você assiste esse vídeo, o que queres que eu te faça? Ou queres ficar são, caso você queira uma cura, um milagre da parte de Deus? Ele pode te curar através desse vídeo, eu creio. Enquanto você está assistindo esse vídeo, eu creio que Jesus ele pode estar te curando neste momento. Responda com fé quando Jesus falar com você. Às vezes, irmãos, Deus, ele quer apenas uma resposta de fé, não uma lista de desculpas. Deus quer apenas uma resposta de fé. Há pessoas que falam uma lista de desculpas, não, porque isso, porque daquilo outro. Mas a casa de misericórdia, ela vai te alcançar. A misericórdia de Deus, ela vai te alcançar. Para concluirmos, Jesus ele entra na vida deste homem e faz uma mudança radical. Um homem que estava há 38 anos paralítico, agora está andando com seus próprios pés. Aleluia. Jesus, nesse momento, ele quer nos curar. Nos curar do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa individualidade, do nosso egoísmo. Deus quer nos curar da vida de fraqueza que vivemos. Deus quer nos curar da falta de vontade de servi-lo. Jesus quer tirar todo o desânimo da nossa vida. Jesus quer que as pessoas elas nos vejam e percebam claramente o momento em que ele entrou na nossa vida. Porque a partir daquele momento que Jesus chegou em Betesda, naquele tanque, ele mudou, houve mudança, houve transformação na vida daquele homem. E Jesus ele quer chegar na sua vida neste momento, com mudança e com transformação. Para você que está enfermo aí me assistindo, Jesus ele pode também te curar da sua enfermidade. Jesus ele pode te abençoar de forma que você consiga resolver todos os seus problemas. Mas a resposta tem que ser com fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas mesmo que ele não fale da forma que você gostaria, Jesus quer caminhar com você nos momentos de dificuldades. Ele quer poder dizer para você no final de um dia de provações, sabe o que ele quer dizer para você? Não temas, eu estou contigo. Jesus ele está chegando nesse momento de dificuldade da sua vida. Jesus está chegando no tanque e ele vai resolver todas as seus problemas, todas as suas dificuldades, todas as suas aflições, frustrações. Jesus ele está chegando no tanque, como ele resolveu na vida deste homem, na vida deste paralítico. Ele está chegando na sua vida. Ele deseja ser aquilo de mais importante que você possui. Não perca a sua esperança. Não desanime. Levanta a sua cabeça. Este homem estava há 38 anos nessa condição, esperando um milagre. Mas ele esperou com paciência e com fé. E ele alcançou este milagre. E eu digo a você, espere com paciência. Acalma teu coração. Jesus, ele está chegando no tanque
para resolver. Se você crê, levanta sua mão e dê glória a Jesus. Pode deixar no comentário aí também, amém, eu creio, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive e ele vai agir por você. Amém, irmãos? Está apenas começando essa série de estudos sobre o milagre de Jesus. Esse foi o primeiro vídeo e eu tenho certeza que Deus já falou fortemente ao seu e ao meu coração. Ficamos por aqui. Fiquem na paz do Senhor e que Deus continue abençoando sua vida. Deus abençoe. Agora era um homem, um tanque, uma cama e o Filho de Deus.